Tradições que passam de pais para filhos sempre são carregadas de emoção. E na família de João, esta história tem um sabor especial. Isso partiu desde uma brincadeira, que nós começamos com a carne na lata. Foi uma ideia que meu cunhado teve da carne na lata. E começamos e logo depois nós sentimos a necessidade que o pessoal começou a fazer. Meu pai fazia para a gente experimentar em festas de final de semana, alguma coisa, fazia a copa de lombo defumado, o cupim, para a gente tirar gosto, fazer um aperitivo. E fomos gosto. Então nós voltamos lá atrás e começamos a fazer. E teve começamos na Feira da Mata, colocando os produtos, e teve uma aceitação grande. Tudo começou, na verdade, lá atrás com o seu Henrique, pai do João. Aliás, foi ele que hoje tem 84 anos, que ensinou o filho a receita do sucesso. Eu fiz um curso em São Paulo e com isso eu vim e comecei, como ele está começando agora, fazendo os pouquinhos e fazendo presunto, umas coisas, e o comércio foi tendo aceitação. Aquele tempo era tempo do Joãozinho Jacóia, do Misha, do João Beajote, e eu fui introduzindo neles, foi tendo boa aceitação, aí aumentou a venda, aí nós montamos o frigorífico lá, um ponto pequeno, e foi aumentando. E foi assim que há cerca de 6 meses nasceu a Confraria da Carne, uma charcutaria, que ao pé da letra trata-se de uma arte que dá um tempero a mais a aves, peixes, cortes suínos e bovinos. Aqui, ele produz embutidos e defumados. Em Paris, lembrei de você, sem querer. Foi em Londres, encontrei muita gente que dançava o jazz carnaval. É um processo bem artesanal, porque ele vem as partes de cura e de desidratação da carne, né? A gente desidrata ela no máximo, que é a perda de peso e o vácuo, que são os dois principais para você conseguir o processo e a longevidade do produto. Ela tem que ser injetada, um processo de injeta de uma salmoura, que é os temperos. Depois ela fica cerca de uma semana descansando na geladeira e depois ela vai para o defumador, que fica entre 6 a 8 horas defumando, para dar todo o sabor. O carro-chefe da cozinha são os defumados. Bem, para fazer estas delícias é preciso muita paciência, porque o passo a passo leva não horas, mas sim dias. O processo é 100% artesanal e começa assim, com a carne in natura mesmo. Justamente o nome já fala, e essa injeção ela é feita para pegar o tempero por completo dentro da carne. Essa forma de injetar, você vai estar injetando o líquido. Só que a hora que ele vai para a estufa, esse líquido vai ser todo reduzido. Então a carne praticamente ela perde de 40% a 50% do peso dela inicial. Nesta fase, os cortes vão ficar de molho por um tempo para maturação. Depois aqui vem a etapa mais importante, a defumação. Estágio que pede muita atenção, pois é ele que vai garantir aquele sabor especial à carne. Então vai ter novidade. Vai ter novidade. E hoje, quais são os produtos que você produz? Eu estou vendo aqui, tem vários. Tem vários. Temos a parte de linguiças, que são curadas. Ela fica na parte de praticamente 30 dias numa câmara própria, que ela vai ficar curando, ela fica secando. Temos o peito de frango, ele também é na mesma forma, ele é injetado, fica no mesmo processo, descansando, depois vai para o defumador. Então você vê que ele fica, a gente tem que defumar com frango, com o peito inteiro, e depois ele é desossado para fica o formato do peito mesmo. São tantos detalhes que o João precisou desenvolver um defumador exclusivo para atender todas as necessidades. Isso mesmo, foi ele que criou o forno. Isso aqui foi uma ideia praticamente minha. Fomos atrás dos termômetros,
Então eu queria um termômetro que você conseguia medir a temperatura interna. Porque antigamente, até um tempo atrás, a gente usava um termômetro normal de espeto. Só que você precisava estar abrindo. E aí já perdi o calor. Perdia o calor, você mesmo tomava aquele choque térmico. Então, para não acontecer isso, esse daqui Já embutido. é só você ficar acompanhando a temperatura e esperar a peça ficar pronta. Quebrou muita cabeça para construir ele? Nós começamos pequenininho com um outro defumador desse num tamanho menor, e aí você vai vendo que as necessidades. Então, a hora que nós começamos a fazer esse daqui, aí já veio as ideias da necessidade que precisava para a gente conseguir chegar nesse ponto. Para não errar o ponto, é preciso ficar de olho. E o responsável por esta missão é o seu Henrique. Afinal, ele entende do assunto. Estou acompanhando o defumador, porque ali você precisa ter atento, porque o fogo pode subir muito e pode descer. Então você tem que controlar, ele tem que subir nos pouquinhos. Então você tem que ficar atento, porque de uma hora para outra ele pode subir demais ou ele pode apagar. Pode ter o termômetro, mas lá queimou. É o termômetro, mas tem que ter lá acompanhando o termômetro, né? Você não precisa abrir. Você acompanha o termômetro, se ele está exagerando ou se não está exagerando. A empresa é familiar e aqui cada um tem um papel. Por isso, até Dona Celina, esposa do seu Henrique, encara as panelas. Ou melhor, o tacho, que tem que ser de cobre. É que enquanto eles ficam responsáveis pelas carnes, a mãe do João produz geleias com sabores peculiares. Essa receita tem um livro muito antigo e era da época da minha mãe. E hoje, atualizando, é tudo com pimenta, né? Então eu perguntei para uma amiga minha que faz doce, como que fazia. Aí ela me explicou que punha pimenta, porque agora ele forma uma espuma e essa espuma talvez derruba. Então você tem que ficar controlando e para diminuir o fogo. Entendi. Até dar o ponto. Qual que é a mais famosa das receitas aí das geleias? Que Tá mais bom. faz sucesso? O que eles mais gostam é a de abacaxi, que eu tenho feito mais. E tem a de maracujá, tem a de manga, de limão. E como é para a senhora trabalhar com a família? Sempre trabalhei, sempre fui da cozinha. Então, para mim é fácil. Além do abacaxi e do maracujá, tem de manga, limão cravo, siciliano, todos com pimenta. E por falar em curiosidade gastronômica, a confraria também prepara uma receita que tem sabor de saudade, principalmente para os mais velhos, o confite suíno. Entendeu não? Ah, mas tenho certeza que já ouviu falar dele. É o processo de conservação na gordura. Ah, é uma coisa bem antiga também. É uma coisa bem antiga, isso é o que nossos avós faziam antigamente, quando não tinha geladeira, que era conservado na banha. E hoje a gente faz do mesmo modo, só que nas latinhas um pouco menor, para mais para um aperitivo, para 2 pessoas, e de uma lata um pouco maior, com 2 quilos. E a gente vai ter ainda a lata de 1 quilo. Então, essa carne, é uma copa de lombo que a gente usa aqui, e ela está imersa na banha. E ele conserva, né? A banha que é o conservante dessa carne. E falando em tradições, por hoje seu Henrique está dispensado, porque o cheiro por aqui já indica. Os defumados estão no ponto. Depois de uma média de 7 horas no defumador, as carnes vêm pra cá. E aqui que acontece uma etapa fundamental, aquela que identifica de que cozinha vieram todas estas delícias. Hoje, a produção semanal desta microempresa gira em torno de 50 quilos e a ideia é expandir cada vez mais. E esta é uma tradição mocoquense que representa o carinho de uma família que leva para as pessoas uma receita bem antiga que sempre dá certo: a união. E como é para o senhor ver assim, a família voltando a ter essa tradição que um dia foi sua? Eu tenho satisfação. Muito, viu?
Fica Vou orgulhosa? Do que é que eu gosto, né? Tenho amor. Em Paris